É muito imprevisível. Há aqui um aspecto mais concreto, e esta semana foi bastante polémico, e até tem sido a própria Ministra da Presidência que tem estado, no fundo, no olho do furacão por ter dito isto, que disse o seguinte antes da final: eu vou ler, que é para as pessoas que vierem à final da Liga dos Campeões virão e regressarão no mesmo dia, com teste feito e em situação de bolha, ou seja, em voo charter, deslocação para 2 zonas de espera de adeptos, daí para o estádio e depois do jogo de volta para o aeroporto, estando em território nacional menos de 24 horas. Reconhece que as coisas não correram bem assim? Reconheço, mas queria dizer uma coisa antes. A vez em que expliquei isso, ainda não tinham sido retomados os voos turísticos. Depois a situação mudou, talvez pudéssemos ter sido mais claros quanto a essa mudança de situação, porque ela, objetivamente, para toda a gente, passou a ser uma situação diferente e, obviamente, que reconheço que nem tudo correu bem, acima de tudo, nem tudo correu como nós dissemos que ia correr. Mas, por exemplo, as declarações que fez sobre a bolha, estas que nós estávamos aqui a citar, são de 13 de maio. No dia 11 já havia indicações, já havia notícias, pelo menos, sobre a reentrada de Portugal. Essa possibilidade estava aberta na lista dos países, dos destinos verdes do Reino Unido. Portanto, o corredor aéreo entre os dois países abriu dia 17 de maio, portanto, 4 dias depois das suas declarações. E a final realizou-se 12 dias depois disto tudo. Certo. Porque é que nesse período de tempo não houve essa adaptação do plano e uma clarificação das suas declarações iniciais? Eu no briefing, imediatamente antes da final, disse-o. É evidente que tudo agora é diferente porque os voos turísticos, entretanto, abriram. Se me pergunta se devia ter dito com mais detalhe, devia, mas é assim. Depois disto tudo, Portugal voltou a ser considerado um destino de risco pelos britânicos. Que tipo de impacto é que estas restrições de voos podem ter para Portugal no turismo? Ainda há pouco estávamos a falar do que era terem vindo as pessoas e dos efeitos que isto pode ter em termos sanitários, agora é o contrário, que é, não havendo estes voos, que impacto é que isto pode ter? Bom, nós, ainda há poucos dias, todo o discurso público que se fazia era sobre a não existência de nenhuma necessidade de medidas, uma vez que as coisas estavam controladas. A verdade é que, mesmo do ponto de vista económico, as baixas incidências são a melhor garantia de que o país tem boas condições económicas. E é por isso que não foi feita nenhuma alteração na matriz de risco para podermos continuar a trabalhar para estar abaixo dos 120 a nível nacional. Quanto à decisão do Reino Unido, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros já comentou. No nosso entender, os dados referidos não justificam a decisão tomada. Há várias fontes inglesas que até comentam que é por nós termos tanta capacidade de identificar variantes que aqui podemos estar a ser podem estar a ser mais exigentes connosco. Aquilo que nos cabe é continuar a trabalhar no controle da pandemia, sabendo sempre que quem quer fazer uma oposição entre a situação sanitária e a situação económica, quem quer dizer que ou estamos bem na saúde ou estamos bem na economia, na verdade não está a ser justo para com o que aconteceu. O que nós vemos é que a economia está sempre melhor quando a pandemia está mais controlada, e é isso que temos de continuar a fazer. O Governo foi, na verdade, surpreendido por esta decisão, é isso? Não estavam à espera que isto acontecesse nesta altura? Não, porque os números, face ao número nacional que normalmente é utilizado, estão ainda abaixo, e consideramos que a situação da pandemia tem um nível de controle significativo. Acompanhamos todas as variantes, temos medidas diferenciadas para os sítios onde surgem surtos ou crescimentos, e, portanto, a nossa expectativa era de, tendo Portugal a situação ainda controlada, podermos continuar. Mas há aqui uma consequência concreta desta fase de desconfinamento, que é os números estão a aumentar. Há 2 dias seguidos com mais de 700 casos. Isto aqui, por exemplo, pode significar que o país corre o risco de voltar ao estado de emergência ou a um confinamento geral? Aquilo que nós já sabemos por experiência própria é que a um maior desconfinamento corresponde sempre a um aumento dos casos. Se olhar para a resolução do Conselho de Ministros que aprovou as medidas de desconfinamento em março, lá está dito, é previsível que venha a crescer o número de casos. O que é que nós precisamos? Ter instrumentos de controle desse crescimento. Até agora, os instrumentos que nós tivemos foram bastante bem sucedidos. Nós fomos sucessivamente aumentando os níveis de desconfinamento e
com uma incidência, a incidência continua mais baixa do que estava quando iniciámos o desconfinamento. Verdade, mas está continua a aumentar e está a haver essa, certo, mesmo que sendo de acordo com o que era previsto pelo Governo, a minha questão aqui é se corremos, de facto, o risco de voltar a ter que ir todos para dentro de casa. Corremos sempre o risco de ter que aumentar as medidas restritivas e esse é um instrumento que foi definido. Termos uma bússola para vermos se precisamos ou não de fechar e utilizámo-la e utilizar esse instrumento sempre que necessário. Há aqui vários casos que vão sempre dar à mesma área, ultimamente, que foi o caso do cidadão ucraniano que foi agredido por inspectores do CEF no aeroporto de Lisboa, a requisição do Zemar, o caso das golas antifumo, ajuntamentos na pandemia com festejos do futebol. São vários os casos que envolvem a administração interna. Concorda com o António Costa quando ele diz que o ministro Eduardo Cabrita é um excelente ministro? Concordo e devo dizer que, muitas vezes, o facto de uma área governativa estar naquela última linha, na linha de maior presença, não significa que todas as coisas que acontecem possam ser de responsabilidade desse setor. É uma característica dos ministérios que estão no território, que estão no terreno, que estão na última linha da ação, digamos assim, estarem mais sob fogo e sob ataque. Eu julgo que desde 2017, quando o ministro Eduardo Cabrita tomou posse como ministro da Administração Interna na sequência dos incêndios, nós temos assistido a uma capacidade de responder aos múltiplos desafios. O Presidente da República disse há dias numa entrevista que, algures a meio do mandato, os governos costumam fazer remodelações. Vê esse caminho a ser feito pelo Governo? Essa é uma pergunta muito simples de responder por qualquer ministro, porque essa é uma função que cabe de Estado, não é? ao Primeiro-Ministro. Exato, tudo é uma ministra de Estado. Mas está aqui o Presidente da República, na verdade, a dar um aviso ao Governo. Como é que só ao Primeiro-Ministro que cabe toda e qualquer decisão sobre a constituição dos seus governos. Eu pergunto-lhe o que é que acha do Presidente da República fazer este aviso em pleno mandato, em pleno funcionamento do Governo? É uma coisa que não me suscita qualquer comentário. Interesse? É normal, estes governos, desde 2015, já tiveram várias remodelações, é uma competência do Primeiro-Ministro e, portanto, é uma pergunta que lhe deve ser a ele dirigida. Avancemos aqui para a questão da moção que foi coordenada por si, da moção que António Costa vai levar ao Congresso do Partido Socialista. Sei que há de esperar que António Costa fique muitos anos como secretário-geral do Partido Socialista. Essa é a resposta que eu espero a esta pergunta, mas admite no futuro poder ser candidato à sucessão de António Costa? Bom, António Costa é o melhor primeiro-ministro que o país podia ter, o melhor secretário-geral que o Partido Socialista podia ter, e eu julgo que o Partido Socialista tem múltiplas soluções para o seu futuro. Não Agora, se inclui? Neste momento, é o momento de todos nós e eu, nas minhas responsabilidades governativas e nas minhas responsabilidades partidárias, fazer o melhor que eu posso e que eu sei. Reconhece o seu papel no Governo, na coordenação política do Governo, próxima de António Costa, coordenou muitos dos documentos que António Costa, desde a moção de 2015, desde o programa eleitoral de 2015 até agora esta moção, foram vários os momentos em que ele a chamou para desempenhar esses trabalhos de preparação da estratégia. A questão é muito simples, se coloca nesse lote, e o lote é extenso, é verdade, mas lote de pessoas que podem suceder à liderança. É uma coisa que... A Rita Tavares fez-me a minha primeira entrevista quando estava a elaborar o primeiro documento, o primeiro programa de governo de 2015, perguntou-me se eu estava a pensar em ir para o governo, na altura ri-me, e isso corresponde a uma certa maneira das pessoas estarem na vida. Eu estou sempre muito concentrada naquilo que estou a fazer e, portanto, não faz, quanto a mim, qualquer sentido dizer eu estou nesse grupo ou eu não estou nesse grupo. Acho que isso é demasiado cedo para dizer. O que lhe posso dizer é que não vou dizer nem uma coisa nem a outra. Mas relembrar esse momento de 2015, então pode acontecer. A vida acontece muitas vezes por caminhos inesperados. Se me pergunta se o meu perfil, a minha vontade, se eu alguma vez pensei na minha vida, uma coisa dessas não, mas não vou estar a dizer nunca na vida, porque acho que na vida política nós devemos saber que esses nunca não são sequer sérios, não são realistas e, portanto, cada um faz o seu caminho. Se me pergunta se o meu caminho mais provável é esse, não é de todo. Ia-lhe perguntar se Fernando Medina tinha as características, porque dos outros 3 nomes, além do seu, que são falados,
é aquele que eu julgo que seja mais próximo, a pessoa que será mais próximo, mas eventualmente já nem lhe vou perguntar isso, porque a sua resposta não se excluiu de maneira nenhuma, mas já agora Fernando Medina teria essas características? Sim, claro que sim. Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia, disse em entrevista ao Observador esta semana que António Costa dava um excelente presidente, ou absolutamente um bom presidente do Conselho Europeu. Concorda com... Eu trabalho há 6 anos com o António Costa e, portanto, posso dizer muito simplesmente que as características que o Primeiro-Ministro tem são características que se adequam a qualquer cargo de liderança política. Neste momento, o Primeiro-Ministro que o país tem é o melhor Primeiro-Ministro que Portugal podia ter para um momento em que não só temos que responder à pandemia, não só temos que recuperar o país do ponto de vista económico, mas temos que nos preparar para o futuro. Deixe-nos voltar aqui à moção do PS. Nesse texto que escreveu, diz que o partido se prepara para ficar a gerir a crise. Isto tem um calendário concreto? Há um calendário concreto para isso? Quando é que se prevê que esta crise esteja ultrapassada? Estou a falar da crise económica, evidentemente. Sim. O que lá está escrito são, na verdade, 2 coisas. É essa missão de sair da crise e de recuperar e, ao mesmo tempo, preparar o futuro, para preparar o país para as transformações que, inevitavelmente, vão acontecer. Ou seja, a ideia de que não basta sair da crise, não basta... como me perguntavam há pouco, dizer qual é o dia em que vamos ter a nossa vida normal. É preciso ter esse dia, é preciso fazer uma recuperação da situação económica e social, que muitas vezes é mais complexa no pós-laboral. Mas, como disse, o objetivo que está lá também plasmado é ajudar o país a sair da crise e não só ajudar, é concretizar esse passo. Acredita que António Costa ficará além de 2023 como Primeiro-Ministro? Repare, um partido político existe e organiza-se e faz programas porque entende que são as soluções que defende que são as melhores para o país. E, portanto, aquilo que nos propomos é fazer esse caminho de recuperação, preparar o país para o futuro. Acreditamos que temos as melhores respostas para sair de crises, como já provámos, para recuperar o país economicamente, como já provámos, e também para preparar o país para o futuro. António Costa fica para lá de 2023? Isso é uma pergunta que só se faz ao próprio. Mas acredita que isso possa acontecer? Porque escreveu uma moção dizendo exatamente isso. Acredito que temos um projeto político preparado que vai além de para fazer 2023. Isso. Sim, acredito que temos um projeto político preparado para fazer isso. Na mesma moção que escreveu, diz ainda que o PS rejeita a complacência da direita democrática perante uma agenda antidemocrática e xenófoba. Que complacência é esta? Onde é que o PS, ou neste caso, onde é que se vê esta complacência? Eu julgo que se vê em muitos momentos de... Já agora esclareça se é para o PSD, em parte, esta... Não só, mas também. Nós, em alguns momentos dos últimos anos, temos ouvido dirigentes nacionais do PSD, por exemplo, relativizar as diferenças do programa do Chega e das afirmações do seu líder, dizer que não são assim tão diferentes, relativizar, fazer exercícios de desvalorização, ou dizendo que ele não pensa bem aquilo, ou dizendo que não é exatamente assim, ou dizendo que... desvalorizando. E há coisas em que nós devemos ser radicais, e devemos ser radicais na defesa da democracia, na defesa dos direitos de todos a viverem livremente. E quando deixamos passar, quando somos permissivos, quando dizemos não é nada demais, sujeitamos-nos... Mas o PSD não rejeita, portanto está fora dessa linha. O PSD está a construir o seu caminho e, portanto, deve continuar a construir o seu caminho, que pode ser o de ser complacente ou pode ser o de não ser. Mas, neste momento, não é um partido para o PS Eu julgo que o PS tem sido muito claro sobre uma posição de princípio... Mas esta moção vem dizer uma posição de princípio... Não, a posição é a de que há um momento limite em que negociarmos com quem defende ou deixa defender certas coisas se torna impossível. Agora, não é que não seja possível negociar tema nenhum. Mas é que a moção depois não diz só isto. Também acrescenta uma coisa, que é negociar à esquerda, é que é o caminho... certo. É que é o caminho certo para se mudar de estratégia. E essa frase não é nova, é a frase que estava também na moção anterior e é aquilo que o PS defende. E este diálogo neste momento está reduzido ao PCP? Não, eu julgo que o diálogo não está reduzido ao PCP. O facto de, no último orçamento, só ter sido possível negociar com o PCP não significa que o PS não esteja disponível para continuar esse diálogo com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o Partido de Animais e Natureza, como tem feito com os Verdes. Mas o discurso do Bloco é muito mais tenso, é muito mais radical, é muito mais agudo, o que lhe quisermos chamar.
Há aqui uma encenação, uma estratégia política e, na verdade, nunca vão encontrar-se para o próximo orçamento porque já vieram com o chumbo do outro? Ou... A nossa perspectiva é de que temos condições para negociar um orçamento com todos esses partidos. Não queria aqui acabar sem lhe fazer uma pergunta sobre uma coisa concreta que ontem, aliás, foi comentada pela líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, que tem a ver com a maneira como o ministro Pedro Nuno Santos criticou a Ryanair, dizendo que é um grande investidor em Portugal, verdade, mas que também tem que respeitar as regras laborais, isto na sequência da questão da ajuda do Estado à TAP. Partilha, revê-se nesta reação mais agressiva e mais vincada do ministro Pedro Nuno Santos? Eu não vou fazer nenhum comentário. Eu acho que todas as pessoas têm um determinado estilo e a sua forma, e o que interessa mas é o que ministro é um ministro, não é? seu... Certo, e os ministros também não são todos iguais. E isso nem faz à mesa parte do café se podem esquecer que são ministros. Faz parte da diversidade que todos nós temos e da forma como nós falamos. E não tenho absolutamente nada a comentar. Aquilo que importa é que nós possamos fazer o nosso trabalho, conseguir os nossos objetivos, concretizar um intensíssimo plano, quer na área das infraestruturas, quer na área da habitação. E se nos prendemos à questão dos estilos, não parece que isso seja um caminho. As pessoas são diferentes e muitas vezes nós podemos dizer, olha, eu não diria assim ou eu diria assado, mas isso não é o fundamental. O fundamental são as políticas e a nossa capacidade de as concretizar.